Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Israel quer anexar mais território da Síria? Após 4 dias de violência no sul da Síria, que já provocaram ali centenas de mortes, Tel Aviv acusou forças governamentais de apoiarem milícias beduínas em ataques à minoria drusa e exigiu a Damasco que as retirasse dali. Israel atacou posições militares sírias no sul do país e em Damasco, com o argumento de que pretende proteger a minoria drusa, perseguida pelo governo de transição da Ahmed al-Shara. O sul da Síria é uma região fora do controle das forças governamentais, onde se registaram nos últimos dias conflitos armados entre milícias de beduínos sunitas e combatentes drusos. O governo de transição diz ter o direito a unificar e a defender o seu território, mas Israel quer criar uma zona tampão entre esta área e aquilo que considera serem as suas fronteiras, apesar da anexação dos Montes Golã continuar a não ser reconhecida internacionalmente. Além disso, proíbe a presença no sul do país do exército sírio ou do grupo islamista HTS que derrubou a ditadura de Assad sob a liderança de Ahmed al-Shara. Por que é que Israel está tão preocupado em proteger os drusos no sul da Síria? Neste episódio, Tiago André Lopes, professor de Estudos Asiáticos e Diplomacia na Universidade de Lusíada do Porto, diz que os ataques são uma manobra de Israel para tentar anexar mais território na Síria. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Tiago André Lopes, obrigado por ter vindo ao P24. Israel abriu mais uma frente, a sétima, de conflito no Médio Oriente. Por que é que Israel está tão preocupado em proteger os drusos no sul da Síria? Obrigado por mais um convite, Amílcar. Há aqui duas razões. É óbvio, por um lado, os drusos têm, apesar de serem uma minoria dentro do complexo social de Israel, ocupam posições muito importantes. Há inúmeros drusos na polícia e no exército, muitos dos quais com posições de algum destaque, vários coronéis, alguns generais, são drusos. Os drusos de Israel colaboram com o tecido social israelita, portanto com os judeus. Os drusos, aliás, são uma religião compósita, tem elementos do judaísmo, do cristianismo e do islão, e portanto para os judeus são uma espécie de povo a caminho de conhecer o verdadeiro Deus de Israel, portanto estão em processo de, e é assim que muitas vezes são apresentados, são uma espécie de quase convertidos, quase como numa analogia com a tecnologia, o upload ficou a meio e não terminou o upload ainda, portanto é um bocadinho isso que os drusos são. E eles depois colaboram com o tecido social, tal como os Chircases, na Jordânia, fazem parte da guarda de honra da família real, os drusos fazem parte, acima de tudo, da polícia, do exército e todo o aparelho securitário. Os IDF também tem vários drusos, o Shin Bet tem vários drusos. Portanto, esta colaboração faz com que a voz dos drusos tenha muito peso. Essa é a primeira dimensão. Agora, na dimensão política, isto é claramente uma manobra para aumentar e ampliar a ocupação territorial de Israel, a tal ideia, o plano da chamada Grande Israel. A verdade é que vai avançando devagar, mas vai avançando. À medida que temos os ministros a pedir o final da Cisjordânia, não desocupam totalmente o Líbano, já tinham duplicado a ocupação dos Montes Golã, agora estão a tentar politizar os drusos como resposta para aumentar a sua presença militar efetiva no terreno. Isto é só um problema, e termino com isso, que é, se esta lógica colasse, então a seguir o Iraque podia buscar uma parte do território à Síria para proteger os curdos. Portanto, se entrarmos nesta lógica que não faz muito sentido, e além disso, durante a Primavera Árabe, em 2011, quando os drusos fizeram algumas manifestações contra Bashar al-Assad, e houve uma primeira resposta um pouco violenta do regime de Assad, Israel não fez nada na altura. Portanto, se era para proteger os drusos, então tinha que ser uma política coerente e consistente, e a verdade é que não é. Tu acha que podemos estar perante uma hipótese de nova ocupação? Estamos perante essa hipótese. Aliás, as expressões agora da zona tampão, das zonas de segurança, das zonas de vazio, estas expressões todas são apenas a gourmetização do termo anexação. Isto é, anexação de território, não é formalmente reconhecida pela comunidade internacional, mas também não é formalmente condenada propriamente de forma veemente. O não reconhecimento foi um bocadinho como aconteceu, uma vez que para os europeus parece ser sempre mais fácil percebermos este exemplo, com a Crimeia em 2014.
Quando em 2015 a Crimeia deixou de ser um assunto, para a Rússia isso foi uma confirmação tácita de que a anexação estava confirmada e que era um fait accompli, porque nós deixámos de falar do assunto entre 2016 e 2022. Passou a ser uma não coisa. E é um bocadinho o que tem acontecido com estas anexações que Israel vai fazendo. Aliás, nesse aspecto é muito interessante. O Ali Jumblat, que é o líder druso do Líbano, ele dizia ainda ontem numa entrevista à France 24 que o mundo não pode olhar para os argumentos políticos dados por Israel como sendo legítimos, porque se a proteção dos drusos fosse a sua razão de intervenção, então duas coisas tinham que acontecer. Israel sair dos Montes Golã, onde a maior parte dos drusos da Síria e de Israel existem, e, além disso, permitir o aparecimento de uma entidade autonómica, um bocadinho à semelhança do Kurdistão iraquiano, que permitisse aos drusos terem uma comunidade política com um elevado grau de autonomia e que não dependesse nem de Israel, nem da Síria. E não é isso que aqui está em causa. Israel diz que para proteger os drusos vai ter que, coitadinha, anexar mais território, vai ter que, coitadinha, para as mensas almas, continuar a manter a ocupação que já mantém desde 1967, desde a Guerra dos 6 Dias, e vai continuar a fazê-lo. Também não desocupa o sul do Líbano, mantém os tais pontos estratégicos, os 6 pontos estratégicos, e há ainda uma outra dimensão. Os drusos, apesar de tudo, na Síria, tinham uma colaboração com o regime anterior. Eles acabaram depois por colaborar com Bashar al-Assad, porque era um regime ditatorial, mas era secular, portanto a dimensão religiosa não interessava a Assad, e tinham vários ministros, secretários de Estado. Neste momento, com o atual governo, é verdade que perderam alguma representação, tem apenas um ministro, o ministro da Economia, Amjad Badr, é o único druso no governo da Síria, isso é verdade, mas também é verdade que no governo de Israel há vários grupos étnicos que não estão representados. Portanto, se isto fosse uma lógica de facto representativa, de proteção, mas não é o que está em causa. O que está em causa é instrumentalizar, e tem ainda um outro problema, e esse para mim é aquele que mais nos choca. Havia um processo em curso de normalização de relações Síria e Israel a acontecer no Azerbaijão, o chamado diálogo de Baku, que está ainda em curso, e quando os diálogos de Baku estão a entrar numa fase positiva de resolução do conflito, em que o governo de Al-Shara até se estava disposto a como que ceder territorialmente os Montes Golã numa lógica de Israel pagar uma espécie de renda para ficar com aquele território, Israel atacou a Síria em 160 posições em menos de 24 horas. Isto em nada ajuda ao diálogo, porque, Amilcar, havia diálogo para a questão nuclear entre o Irão e os Estados Unidos e houve bombardeamentos ao Irão pela parte de Israel. Havia diálogo para a estabilização e criação de um governo de unidade nacional no Líbano e o Líbano foi bombardeado por Israel. Havia um cessar-fogo em curso entre os Houthis, os norte-americanos e o Reino Unido, e Israel bombardeou o Iémen. Sempre que há uma iniciativa diplomática que está a chegar a bom porto, mas que obviamente vai à revelia dos interesses de Israel, Israel considera-se legitimado para bombardear. E do lado do Ocidente, especialmente a União Europeia, porque nós dos Estados Unidos não podemos esperar muito, mas do lado do Ocidente europeu, nós continuamos a ter uma incapacidade que é quase visceral de falar destas coisas, de chegar a uma posição de consenso. Eu já não digo impor castigos do ponto de vista legal, de cortar relações diplomáticas, mas quer dizer, pelo menos impor sanções económicas ou suspender a relação económica entre a União Europeia e Israel, tudo isso, a manutenção desta ideia de pronto, mas nós vamos ver e vamos avaliar, e é mais 5 meses, é mais um ano, depois não bate muito certo com o que fazemos noutras geografias. Israel parece também querer desestabilizar, ou melhor, impedir uma eventual estabilização do país com um governo mais inclusivo, que represente as várias fações nacionais, não é? Mas o atual regime sírio é uma ameaça para Israel? Israel tem razões para temer o jihadismo sírio? Quando o regime de Assad caiu, supostamente não. Aliás, houve várias vozes, inclusive vozes nos mídias portugueses, que diziam que isto era uma grande vitória para Israel, a queda de Assad. Agora, de repente, já não é uma grande vitória, já é uma grande derrota, e é muito engraçado que Al-Shara passou para muita gente de amigo a inimigo em menos de 6 meses. Eu nunca vi a degradação de uma figura destas, porque nós também já tínhamos tido Saddam Hussein, também foi grande amigo do Ocidente, capa da Times, veio às capitais europeias todas na guerra Iraque-Irão, e depois tornou-se o grande inimigo do Ocidente após o 11 de setembro. Nós já tínhamos visto isto acontecer, não é novo. Agora, com esta velocidade em que o herói libertador de um povo de repente já não é um herói, isso é uma novidade. Portanto, aquilo que mostra são duas coisas, e eu até já as tinha dito.
O país por trás da reconfiguração da Síria tem um nome, e o nome não é Israel nem Estados Unidos, é Turquia. A Turquia apostou as suas fichas em Al-Shara e ganhou a aposta. A Turquia fez uma aposta em conjugação de esforços, é cada vez mais evidente isso, com a Rússia, que por muita gente dizia que era a grande derrotada da queda do regime sírio. A Rússia manteve as bases militares, não saiu de nenhuma, reduziu o contingente militar na altura, o que é normal em negociação, mas já tem a garantia de Al-Shara de que vai manter as bases. E estes ataques de Israel vão empurrar esta Síria mais para os braços da Rússia e não menos. Além disso, e eu acho que essa é a parte mais curiosa disto, e admira-me que Donald Trump, que é o pai do que eu vou falar a seguir, não perceba isto, estes ataques à Síria põem em causa, obviamente, os acordos de Abraão. Eu não acredito que os Estados Árabes, a Arábia Saudita, os Emirados, o Bahrein, o Kuwait, estejam dispostos a fazer acordos de normalização de relações com um Estado que ciclicamente os ataca e que já mostrou que tem um apetite voraz por território que ainda não está satisfeito. Portanto, eu não acredito mesmo que isso vá acontecer, acho muito difícil, e basta ver isto. No dia em que Israel atacou o sul da Síria, o Conselho de Cooperação do Golfo automaticamente fez um comunicado a dizer que condenava os actos violentos do Estado de Israel. A Turquia considera que Israel está a tentar, e estou a citar, a paz, a estabilidade e a segurança do regime sírio. Os Emirados Árabes Unidos fizeram questão de, à parte, fazer um comunicado a condenar os ataques desnecessários, palavras dos Emirados Árabes Unidos, feitos por Israel. Portanto, estes ataques o que vão fazendo é vão hostilizando cada vez mais toda a região contra Israel, o que vai permitir, obviamente, a ideia de que Israel está acossada pelas frentes todas, mas está, porque, como o Amilcar perguntou na primeira questão, porque abriu a 7ª frente de guerra. E, portanto, se nós atacamos todos os vizinhos, é óbvio que os vizinhos, a certa altura, nos vão atacar a nós. E eu acho que é o paralelismo mais fácil de nós percebermos. Imaginemos que uma República Checa começa a atacar toda a sua vizinhança. A certa altura, a sua vizinhança vai começar a responder aos ataques que foi alvo. E, portanto, aquilo que levou à estabilização, por exemplo, de Espanha, foi Espanha deixar de atacar França, criando Andorra como Estado tampão, e normalizar relações com Portugal e passarem a ser parceiros e não competidores. E, portanto, é um bocadinho esta lógica, e eu acho estranho que Washington, Bruxelas e Londres não compreendam que a manutenção do conflito em todas as frentes, e acima de tudo porque, e todos já percebemos isto, o conflito agora mantém-se porque interessa a Netanyahu que haja sempre alguma coisa do ponto de vista militar a acontecer, porque quando não acontecer, ele será forçado a enfrentar os tribunais, e os tribunais estão desertinhos para que o julgamento aconteça, para lhe pôr as mãos em cima. É o princípio da guerra eterna como fuga para a frente para garantir a sobrevivência. Tiago, para acabar, Al-Shara pode ganhar aqui algum apoio dos seus vizinhos por oposição àquilo que estava a dizer em relação a Netanyahu? Parece-me que sim, ou seja, Al-Shara pode aqui, apesar de ser uma figura que eu acho que do ponto de vista político nós vamos nos arrepender da normalização de Al-Shara a muito breve trecho. Nós estamos a falar de uma Síria que era ditatorial, continua a ser ditatorial, mas passou de uma ditadura que era pelo menos secular e que garantia alguns direitos até às mulheres e às minorias, para uma ditadura islamita. Basta ver que o governo de Al-Shara passa de 8 ministros não sunni para apenas 4. O grau de representatividade dos grupos minoritários reduziu-se para metade. Portanto, isso já é um indicador muito claro do que está aqui em curso, e era importante nós não esquecermos isto. E além disso, quanto mais Israel atacar, mais possivelmente uma grande frente árabe se vai desenhar, porque nós estamos a ver cada vez mais sinais de que os árabes estão a perder a paciência com Tel Aviv, e já não é os Estados Unidos que conseguem acalmar o mundo árabe, e era importante, nós obviamente não vamos falar disso desta vez, mas era importante também não esquecermos uma coisa, é que a China está no terreno, está a olhar para o terreno e tem estado a manobrar as peças do tabuleiro. A China conseguiu aproximar a Arábia Saudita do Irão e, se quiser, vai conseguir uma vez mais criar uma grande frente de oposição aos Estados Unidos numa guerra por procuração em solo israelita. Tiago, obrigadíssimo por esta análise. Hoje, segunda-feira, é dia do podcast Biblioteca do Bolso. Safa Adib, autora de Líbano, uma biografia, convidada deste episódio. Biblioteca do Bolso é uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo e José Mário Silva para ouvir em podcasts.pt e nas plataformas de streaming. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts.
O Público fica no ouvido.